capítulo 12, versículos 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Pode sentar. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pedir que Deus ilumine os nossos olhos, nos dê entendimento, para que nós possamos entender a sua lei. Um Pai de amor, de eterna e infinita bondade, durante os séculos, durante milênios, em tempos de paz, em tempos de guerra, em tempos de alegria e em tempos de luto, o Senhor tem sustentado o teu povo, não por firula de pastores, não por obra de homens, mas sim pela fiel exposição da tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra, ela nos ensina o teu evangelho, nos ensina sobre quem Cristo é, e Cristo é o pão vivo que desce do céu. Ele é a palavra encarnada, e todas as vezes que teu evangelho é fielmente pregado, o teu povo é alimentado, Senhor. Então, Deus, que não seja diferente hoje, que por tua misericórdia e graça, o Senhor abra nossos olhos, para que nós possamos enxergar as maravilhas da tua lei, e nós possamos ser, Deus, abençoados pelo Senhor e nutridos pelo Senhor com a tua palavra, Senhor. Dai-nos discernimento, desde o mais novo até o ancião. Nós estamos aqui juntos, como a tua palavra ensina, teu povo congregado, para te cultuar e dentro do teu culto ouvir tua palavra, Senhor. Nós já lemos ela, dai-me a graça de, como homem chamado pelo Senhor para pregação, expor a tua palavra fielmente e aplicar a tua palavra ao teu povo, sabendo que só quem pode aplicar o coração é o teu Espírito Santo, Senhor, e nós contamos com ele. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, irmãos. Algumas perguntas que nós precisamos nos fazer, amados. E algumas delas é: qual é o sentido da vida? O que é que nos dá direção? O que é que nos faz caminhar? O que é que nos motiva a levantarmos da cama? Pense nisso. O que é que motiva você a se levantar da cama? O que é que nos movimenta em dias frios? O que é que te leva a seguir caminhando mesmo em dias difíceis? Qual a razão que você tem para viver? Alguns homens colocam a razão das suas vidas em seus filhos. E não é incomum nós ouvirmos pessoas falando: meus filhos, minha vida. Outros colocam a razão da sua vida nos seus cônjuges. É tanto que chamam eles de vidinha, não é verdade? Ô vidinha, amo muito você. Outros seguem o programa do governo Minha Casa Minha Vida, porque colocam a razão da sua vida na sua casa. A minha casa, pastor, ela é minha vida. Minha casa é minha vida, pastor. Há quem acredite que o dinheiro é a razão da sua vida. Há quem diga que é uma vida boa, viver bem e viver tranquilo é a razão da sua vida. Ora, queridos, às vezes em nossas vidas, os dias são de fato tranquilos. E nós simplesmente seguimos caminhando, não é verdade? A gente não para pensar nessas coisas. Quando nós temos aquilo que nós desejamos, nós somos ali pessoas que estão andando em uma caminhada tranquila, nós somos tendenciosos e simplesmente seguimos a nossa vida. Porém, quando dias difíceis chegam, quando as tribulações nos abatem, aí é que nós somos também tendenciosos, então, para fazermos esses tipos de perguntas, essas perguntas que nós fizemos. Porque os dias difíceis, eles podem tirar de nós coisas. Dias difíceis podem tirar de nós família, podem tirar de nós amigos, podem tirar de nós saúde, podem tirar de nós dinheiro, podem tirar de nós a nossa casa,
pode tirar de nós até mesmo aquela paz que nós pensávamos que possuíamos. E é nesse momento que nós perdemos essas coisas, que parece que nós ficamos sem chão. Nós ficamos ali, em certo sentido, desesperados e nos sentimos desamparados. Muitos de nós não sabemos o que fazer, ou para onde ir, se nós não tivermos claramente na nossa vida bem definido qual é o sentido da nossa vida e qual a razão pela qual nós devemos viver. Como fazer isso, irmãos? Como é que nós podemos manter o foco diante de dificuldades? Como é que nós podemos continuar caminhando, mesmo no meio de lutas? Para quem nós podemos olhar? Como é que nós devemos andar? O que é que nós devemos fazer? Ora, Deus não nos falta. Deus não nos deixa diante do caminho desconhecido e diante de uma vida em que nós não sabemos o que fazer, porque Ele nos dá a sua palavra inspirada. E, sem sombra de dúvidas, esse texto, essa noite, nos mostra isso. Qual deve ser a razão da nossa vida? Para onde nós devemos olhar? Como nós devemos seguir, mesmo em momentos difíceis, mesmo com os pesos da nossa vida? Texto escrito por um autor desconhecido, a carta aos Hebreus. Nós não sabemos de fato quem foi o autor que a escreveu, mas o que nós sabemos é que ela é uma carta inspirada pelo Espírito Santo. Texto que nós nos encontramos aqui, mais especificamente no capítulo 12 dessa carta, e, consequentemente, nós viemos do capítulo 11. Mas no capítulo 11 nós vimos ali uma série de relatos do Senhor sobre homens de fé. O capítulo 11 é conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Antes de chegar ao capítulo 12, o autor dos Hebreus nos deu esse precioso capítulo, o capítulo 11. Nos falando, por exemplo, de Enoque, que foi um homem que foi arrebatado por Deus. Deus levou Enoque para si, para que Enoque não visse a morte. Nos falando de Noé, um homem que recebeu uma ordem do Senhor e a cumpriu e salvou a raça humana. Nos falando de Abraão, um homem que saiu da sua terra, da sua parentela, de perto da sua família, e foi para uma terra que ele não sabia nem aonde era, obedecendo apenas a voz de Deus. Nos falando de Sara, de Isaac, de Moisés e de tantos outros homens. Esses homens, irmãos, são nos dados na Escritura como exemplos para nós. E é logo depois, então, de falar desse exemplo de vários homens e mulheres que foram vitoriosos na caminhada da vida cristã, e nos mostrar essa galeria maravilhosa de homens que andaram e serviram a Deus, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da mais profunda tribulação e sofrimento. O Senhor nos traz o capítulo 12, nos mostrando sobre como nós devemos andar e nos mostrando que nós temos um exemplo de várias pessoas para continuarmos na caminhada. E nos dando a resposta para uma pergunta: como é, irmãos, que nós podemos correr a boa corrida da fé? Como é que nós podemos fazer isso? Ora, o Senhor nos diz que para corrermos a boa corrida da fé, nós devemos largar todo o peso e nós devemos correr com perseverança. É isso que nós vemos aqui no primeiro versículo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nesse capítulo, o autor começa encorajando os seus ouvintes. E para isso ele traz aquilo que estava ali no capítulo 11, veja a fala do autor aos Hebreus: portanto também nós, visto que nós temos a rodear-nos uma nuvem tão grande de testemunhas. O que é isso? Às vezes a gente não entende o que o autor aos Hebreus está falando aqui, mas é muito precioso. Ele está falando do capítulo anterior. Ele está dizendo: olha, nós temos uma nuvem de testemunhas, nós temos vários homens que foram fiéis ao Senhor, que obedeceram ao Senhor, que amaram ao Senhor, que batalharam a boa batalha da fé, que foram vitoriosos. Nós temos esses homens como uma nuvem que estão ao nosso redor de testemunhas. É como se ele estivesse falando para mim e para você: meus irmãos, vejam só. Se lembra dessas pessoas que eu falei? Abraão, Isaac, Noé, Moisés e tantos outros. Eles chegaram no céu, eles correram a boa corrida e eles foram vitoriosos, eles foram vencedores, eles são exemplos para vocês. Portanto, então, olhem para eles, vejam que é possível. Eles correram até o fim, e se eles correram até o fim, vocês devem correr até o fim também.
É por isso que ele diz, portanto, visto que nós temos essa nuvem tão grande de testemunha a nos rodear, nós devemos fazer uma coisa. Nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e nós devemos correr com perseverança a corrida, a carreira que nos está proposta. Amados irmãos, os atletas mais novos, essa figura que nós temos aqui, atletas, homens corredores, os atletas mais novos, eles se espelham em atletas que já alcançaram prêmios, que já alcançaram glórias. É aquilo que nós chamamos de os ídolos, não é verdade? Olhamos para um menino que joga futebol e perguntamos a ele, você quer ser como quem? Eu quero ser como Ronaldinho. Olhamos para alguém que quer ser ali um piloto de Fórmula 1, você quer ser como quem? Eu quero ser como Ayrton Senna. Eles se baseiam nesses homens, para que possam realizar feitos, assim como eles realizaram. E nós, os crentes em Cristo Jesus, irmãos, nós temos vários irmãos em que nós podemos também nos basear, em que nós podemos olhar, e com quem nós podemos aprender. Nós, como crentes, irmãos, olhamos para homens, não que fizeram feitos humanos nas suas forças, mas para homens que fizeram feitos na força do Senhor. Nós, os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, podemos seguir a caminhada da vida cristã, sabendo que nós não nos frustraremos, porque o céu é prometido a todo aquele que crê verdadeiramente em Cristo. E se aqueles homens conseguiram vencer na caminhada cristã, nós também conseguiremos vencer na caminhada cristã. E é muito interessante que o autor dos Hebreus, ele mostra que nós não devemos ficar olhando apenas para eles, mas nós devemos começar também a agir. Quantas pessoas, irmãos, apenas olham para homens que são exemplos e não fazem nada na sua vida? Quantas pessoas vivem de passado? Esses homens fizeram isso, eles fizeram aquilo, você faz o que? Eu não faço nada, eu fico aqui dormindo. Veja, olhar para esses homens e aprender como esses homens viveram, deve levar a gente a uma atitude, a viver como eles viveram. E qual é a atitude que esses homens tiveram? Qual é a atitude que nós devemos ter? O autor dos Hebreus vai dizer que nós devemos largar todo o peso. Você já viram algum atleta correndo a prova de 100 metros de calça jeans? Já viram algum deles usando mochila nas costas? Já viram alguns deles carregando telefone, computador no momento de corrida? Ou com 100 quilos amarrados no seu corpo? Com toda certeza não, irmãos. Afinal, em uma competição, um atleta ele tira todo o peso. A tecnologia que nós temos hoje, até as roupas são pesadas, a gente procura fazer sapatos mais leves, camisas mais leves, bermudas mais leves, para que esses homens possam correr o mais rápido possível, porque quanto mais pesado nós estivermos, mais lento nós iremos correr. E na nossa corrida para o reino, irmãos, é a mesma coisa. Nós somos orientados pelo Senhor a nos livrarmos de todo o peso, de tudo aquilo que é um peso para a minha vida e para a sua vida. Mas que peso é esse que nós devemos retirar? Esse peso é tudo aquilo que nos atrapalha na nossa corrida, na caminhada espiritual. A preguiça de ler a Bíblia, por exemplo, é um peso. O prazer às riquezas é um peso. O prazer da carne é um peso. O lazer excessivo é um peso. Mas a tristeza também pode ser um peso. O sofrimento também é um peso, quando ele é excessivo. O peso do passado, de olharmos para o passado, de vivermos presos ao passado, também é um peso. Não é que lazer, tecnologia ou dinheiro sejam pecados. Não é que sofrer, irmão, seja algo errado. Não é que sentir dor seja pecado. Não é que lembrar do passado seja algo que desagrada ao Senhor. Afinal, irmãos, há momento para tudo. O sábio Salomão já nos disse, há tempo para tudo. Mas nós precisamos nos lembrar, irmãos, que nós estamos numa corrida. Nós precisamos nos lembrar disso. Há tempo de sofrer. Um atleta, ele chora, ele sofre, ele sente dor enquanto ele está treinando. Há tempo de chorar, há tempo de lamentar. Mas também é o tempo, irmãos, de nós nos recompormos. Porque nós precisamos lembrar que a corrida na nossa vida é algo contínuo. E é isso que o Senhor nos chama a fazer hoje. A largarmos o peso, a jogarmos fora o peso e a seguirmos correndo. E dentre os pesos que nós carregamos na nossa vida, o principal peso que precisa ser deixado é o peso do pecado, porque o salário dele é a morte. E o pecado, irmãos, ele constantemente nos assedia.
Ele constantemente tenta tomar o nosso coração e tenta nos fazer andarmos devagar para o céu. A toda hora o pecado bate a porta do crente, tentando fazê-lo parar. Seja pornografia, seja mentira, seja amor pelas coisas desse mundo, seja tantos outros tipos de pecado, a todo tempo nós somos tentados. E nós, como povo de Deus, como um atleta que abre mão de tudo dessa terra, que não está em busca de uma medalha passageira, mas sim da glória eterna, nós precisamos tirar o peso desse pecado, irmão, jogá-lo de lado, retirá-lo da nossa vida. Porque ou nós matamos o pecado, ou o pecado ele vai nos matar. É difícil, mas o crente precisa lutar. E outros Hebreus diz que nós devemos correr, e correr com perseverança. E perseverar e não desistir. Perseverar é se levantar de uma queda. Perseverar é tropeçar, mas continuar procurando caminhar, procurando correr. Não importa o quão difícil seja a nossa situação, o Senhor nos chama a corrermos dessa maneira, sem peso e com perseverança. Se caímos uma vez na tentação, precisamos nos levantar. E precisamos lutar para que nós não caiamos de novo. Se nós estamos cansados de sermos tentados todos os dias, se nós estamos insatisfeitos conosco, nós precisamos buscar força no Senhor para que nós possamos perseverar. Nós não podemos entrar na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para a perseverança na busca pela santidade. O que nós não podemos fazer de maneira nenhuma, irmãos, é nos acomodar, é pararmos pelo caminho. Nós somos os únicos atletas que possuem um técnico perfeito. Nós somos os únicos atletas que possuem um técnico que é capaz de renovar as nossas forças, de nos fazer firmes na caminhada, e um técnico que nunca nos deixa. E nós estamos diante de vários irmãos aqui que são corredores, porque todos nós somos corredores. Portanto, eu quero dizer para vocês, irmãos corredores, se vocês estão tristes, cansados, cabisbaixos, se vocês se encontram sem razão para prosseguir, se nós estamos assim, irmãos, nós precisamos buscar ajuda no nosso técnico, no Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque nele nós encontraremos toda a ajuda necessária para que nós possamos prosseguir na caminhada. E todos nós sabemos que esse é um momento, claro, em que nós, membros da Igreja Presbiteriana de Prazeres, precisamos buscar ajuda no nosso técnico, Senhor, não é verdade? Nós que vivemos a vida da igreja, nós sabemos disso. Nós perdemos uma irmã amada, e a angústia toma conta do coração, e a tristeza toma conta do coração, e a saudade toma conta do coração, e é um peso, é um fardo, e às vezes a gente parece que perdeu ali a visão de para onde a gente vai, a gente fica mais ou menos sem saber o que fazer. E o Senhor chama a mim e você, dizendo assim, olha, solta o peso, persevera. Como é que nós podemos fazer isso? Ouvindo a voz do Senhor Jesus, que muito docemente falou ao seu povo em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim. Olha o chamado do Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Se você tem um peso muito grande, se você está cansado de caminhar, se você não sabe o que fazer com a sua dor, se você quer se livrar desse peso e você acha que você não consegue, saiba, de fato você não consegue sozinho. Mas o bondoso Senhor, Criador de todo o universo, que manda a gente soltar o peso, é aquele que também diz a mim e a você, vem a mim, se você está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E se o nosso peso é pesado, Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha que promessa maravilhosa, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amados irmãos, o Senhor nos chama para si mesmo. O Senhor sabe que é difícil a caminhada, o Senhor sabe que a batalha é grande. E Ele fala, vem a mim, lança o peso sobre mim, toma o meu jugo, porque o meu jugo é leve, porque o meu fardo traz paz, ele é suave. Que maravilha temos esse Senhor, irmãos. Abraão, Moisés, Davi,
Sara e todos os outros homens citados no capítulo anterior eram iguais a eu e a você, feitos de carne e osso, homens pecadores. Todos eles passaram por tribulações, por lutas internas e externas, mas eles não desistiram da corrida, não deixaram seus corpos pesados a ponto de pararem, porque eles tinham o mesmo Cristo que nós temos e que os socorreu nas mesmas fraquezas que nós temos também. E que segurou eles pelas mãos e os levou a perseverarem e a não desistirem. Eles são exemplos para nós, porque se eles conseguiram, nós também podemos conseguir, irmãos, porque o Senhor, nosso Deus, os ajudou. E a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e o será o mesmo eternamente. Ele é aquele que diz que está conosco desde agora e até a consumação dos séculos. O fardo está pesado para você. Deixa Cristo carregar. Deixa Cristo levar. Lança sobre Ele. E continua perseverando. E continua caminhando. Mas fazendo mais outra coisa. Não andando como barata tonta, como a gente fala no Nordeste. Não andando sem saber para onde você vai. Não andando sem saber o que você vai fazer. Mas sim correndo, olhando para Cristo pela fé. É isso que os Hebreus falam no versículo seguinte. Veja, deixa o peso, deixa o pecado, tem uma grande nuvem de testemunhas que você pode se basear, faça algo agora. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ora, irmãos, todo atleta possui um alvo. Todo corredor sabe onde quer chegar. Ele olha firmemente para a linha de chegada. Tem uma torcida ao redor dele fazendo barulho. Seus pais podem estar na arquibancada, ali na torcida por ele, os repórteres estão ao redor, as câmeras os filmam, as pessoas gritam, outros atletas passam do seu lado, mas um atleta preparado, ele tem apenas um foco, ele tem apenas um olhar, ele não está preparado para quem está ao lado, para o barulho que está acontecendo, ele só está focando na linha de chegada. E é sobre isso que o autor Hebreus está nos falando aqui. Ele fala que se nós somos corredores, nós temos que ter um olhar fixo, nós temos que ter um alvo fixo, nós temos que saber quem é a razão da nossa vida, qual é o caminho da nossa vida, para onde nós estamos indo, onde é a linha de chegada e quem é a linha de chegada. E essa linha de chegada ele nos mostra que é o próprio Senhor Jesus. Olhando firmemente, veja, não vacilando, não se distraindo, olhando firmemente e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E quem é ele? É Cristo Jesus. É sobre isso que o autor aos Hebreus está nos falando, irmãos, e como nós precisamos disso, como nós precisamos focar em Cristo, como nós precisamos dizer não às vozes do nosso coração, como nós precisamos dizer não a esse mundo que a todo tempo nos chama, nos atrai e nos quer enredar com seus enganos. Como nós precisamos olhar para o Senhor e saber que nele nós temos tudo o que nós precisamos. É isso que o autor aos Hebreus diz. Jesus é aquele que suportou a cruz. Ele não fez caso da vergonha. Ele está sentado à destra de Deus. Veja, ele é superior, ele é vitorioso, ele venceu, ele suportou a morte de cruz e agora ele está à destra do Pai. Ele é o primeiro a ressuscitar. Nós também ressuscitaremos com ele. Se o nosso Senhor é vitorioso, irmãos, nós precisamos olhar para aquele que é vitorioso e saber que nós também seremos vitoriosos nele. Ele é um Senhor que sabe o sofrimento, mas que venceu o sofrimento. Ele é um Senhor que perdeu pessoas, ele perdeu Lázaro, e nós sabemos disso. Ele chorou quando Lázaro morreu, ele sentiu a dor da morte de alguém que ele amava. Ele foi à cruz e ele próprio experimentou a morte. Mas ele ressuscitou, ele venceu o mundo, ele está à destra do Pai. E ele está lá, irmãos, à nossa espera. Ele é a nossa recompensa, irmãos. Os atletas desse mundo correm
por uma medalha que botarão no seu pescoço. Correm para estarem num pódio onde receberão aplausos. Correm para serem famosos. Nós temos alguém muito maior pelo qual nós devemos correr. Um rei que está sentado no trono e que nos espera. Para uma vida inteira, eterna com Ele. Não existe recompensa maior, irmãos, que nos motive a corrermos a corrida da nossa salvação, que não seja Cristo. Quando chegarmos lá, no final da nossa corrida, nós poderemos falar com o Senhor. Você já pensou como isso vai ser bom, falar com Cristo face a face? Nós seremos recebidos por Ele em seu reino. Quando Ele vier, nós seremos transformados, nós gozaremos de uma eternidade inteira ao seu lado. O Senhor fala que não vai haver mais morte lá, não vai mais haver choro, não vai mais haver pranto, não vai mais haver luto, não vai mais haver doença, irmãos, porque tudo isso se passou, nós estaremos com Cristo perfeitamente para todo sempre. Se nós fizermos isso, queridos, se nós entendemos que Cristo é o nosso alvo, que Ele é o prêmio da nossa chegada, assim como os atletas superam as dores dos treinos, as lesões, o suor, derramam lágrimas em busca de um lugar no pódio, sofrem as coisas dessa vida, se nós entendemos que Cristo é o alvo, assim como eles, nós suportaremos também os sofrimentos daqui. Nós suportaremos as dores daqui. E eu ouso dizer para você, à luz da palavra de Deus, que se você entender que Cristo é o alvo da sua vida, os sofrimentos daqui dessa terra, por maiores que pareçam para você, eles são pequenos. As dores dessa terra, por maiores que pareçam para você, elas são pequenas. As angústias, por mais profundas que sejam, se nós entendemos que Cristo é o alvo, as angústias são pequenas. Se nós compararmos elas à glória eterna que está para ser revelada ao seu povo. E quem fala isso é o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Lá no capítulo 4, versículos 17 e 18, ele vai dizer: veja, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olha como é que Paulo chama a tribulação do povo de Deus. Leve e momentânea. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Queridos, quem está falando isso não é alguém que não sabe o que é sofrimento. Quem está falando isso é um homem que foi preso. Quem está falando isso é um homem que já foi açoitado por causa de Cristo. É um homem que já foi apedrejado e foi dado como morto. Quem está falando isso é um homem que teve a igreja abandonando ele, deixando ele sozinho, apenas Onesíforo indo lá visitá-lo. Quem está falando isso é um homem que olhava para o povo de Deus e dizia: eu carrego no meu corpo a marca de Cristo. É esse homem que está falando para mim e para você que as nossas tribulações são leves e momentâneas. E se nós não entendermos isso, nós vamos achar que o Senhor é insensível para com a nossa tribulação, mas isso não é verdade. Sabe por que o Senhor diz que a nossa tribulação é leve e momentânea? Não é porque Ele está sendo insensível para conosco. É porque Ele está botando numa balança. E Ele está comparando todo o sofrimento que nós passamos, toda a tribulação que nós enfrentamos, toda a tristeza que nós sentimos de um lado. E Ele está botando o Cristo do outro. Ele está botando aquilo que é passageiro de um lado e aquilo que é eterno do outro. Amados irmãos, diante de Cristo, as nossas tribulações não passam de nada. Sabe por quê? Porque o que nós vivemos aqui, se vivemos muito, nós vivemos 100 anos. O que é 100 anos nessa terra, comparado com 1 bilhão de anos na vida eterna, e saber que 1 bilhão de anos ainda é um pedacinho muito pequeno da eternidade. O que é 100 anos de sofrimento aqui,
comparado com a eternidade, onde nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Qual é a dor mais profunda que nós possamos sentir aqui, que seja comparado a desfrutarmos do amor do Senhor para sempre? Você entende isso? Você consegue entender isso? Quando nós olhamos para Cristo, entendemos quem Ele é. Nós olhamos para as tribulações daqui e sabemos, elas vão passar, elas não são nada comparada a Ele. E se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Eu caminho para Ele, eu corro para Ele, eu só olho para Ele, porque Ele é tudo que eu tenho. É o que a música muito famosa diz: se nós temos de perder famílias, bens, prazer, com Ele nós reinaremos. Que maravilha, irmãos. Com Ele nós reinaremos. Saber disso, queridos, é saber que nós temos um sentido para viver, um foco para caminhar, uma razão para continuar andando, e a nossa razão é Cristo. Mas esse texto é tão fantástico, queridos irmãos, obrigado, mas tão fantástico, que o Senhor, Ele não permite que o autor dos Hebreus feche essa perícope, sem nos levar a entender que o Cristo que nos chama a olhar para Ele, é um Cristo que também experimentou o sofrimento. E nos mandar considerarmos o exemplo do Senhor Jesus. Veja se isso não é verdade. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Veja que estrutura interessante nós temos no texto. O autor dos Hebreus começa a falar de uma nuvem de testemunhas. Ele nos fala de vários homens que sofreram e seguiram fielmente ao Senhor. Mas ele fecha falando com o homem principal, falando sobre aquele que é o principal e perfeito. Considerem atentamente aquele, Cristo, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se fatiguem, não se cansem desmaiando em vossa alma. Tal como um atleta passa por sofrimentos, contusões e cirurgias. O nosso mestre, que também era um atleta, que correu a boa corrida, ele também sofreu, irmãos. E ele foi um atleta que não desistiu. Ele foi um atleta que não pensou, vou sofrer muito para salvar esse povo, eu vou desistir, eu vou parar. Não. Ele foi um atleta, queridos, que foi traído. Ele foi um atleta que foi abandonado por todos os apóstolos. Ele foi um atleta que foi negado por Pedro. Ele foi um atleta que foi pregado numa cruz, sendo crucificado, sendo vergonha para todos que ali passavam. O Senhor diz a mim e a você, olhe para Ele. Olhe para o seu Cristo, Ele é sofredor. Olhe para o seu Cristo, Ele sente dor. Olhe para o seu Cristo, Ele sabe o que é sofrer. Olhe o que Ele fez por você. Veja o modelo dEle. Para que você não se fatigue, não se canse. Para que você não desmaie na sua alma. Para que você não pare de caminhar. Ou seja, olhar para Jesus e ver que Ele sofreu é alimento de Deus para a nossa alma, para que nós possamos seguir, porque se o nosso Cristo sofreu assim, nós não temos direito de parar. Se nosso Cristo sentiu tanta dor e não parou, nós também não temos o direito de parar. Se nosso Cristo não desistiu, nós também não temos o direito de desistir, irmãos. Afinal, aqueles que vão após Cristo e o seguem, reinam com Cristo, assim como Cristo reina. Se nós consideramos isso, irmãos, nós saberemos o mundo que nós vivemos não poderá nos deter. O pecado não poderá nos deter, a dor não poderá nos deter, o luto não poderá nos parar. Nada pode acabar com a nossa vida, nada pode parar a nossa vida. Só há uma coisa que pode parar a nossa vida, irmãos.
Sabe o que é? Os braços maravilhosos do Senhor Jesus. Porque quando a gente chega lá, que Ele nos abraça, Ele diz: agora você chegou. Aqui você para e você habita para sempre. Que maravilha, queridos. Que maravilha. Não há como olharmos, irmãos, para esse texto e não pensarmos que no momento que nós temos vivido de luto e de sofrimento, não entendermos que o Senhor nos manda seguir em frente, que o Senhor nos manda continuar a caminhar. Não há como não olharmos para esse texto, não entendermos que o Senhor, em um momento de luto e sofrimento, onde a gente não consegue enxergar as coisas direito, está dizendo assim: você deve caminhar, e se você não consegue enxergar direito, olhe para mim, é só isso que você precisa. Amados, nós não precisamos de respostas, nós não precisamos responder os porquês, nós não precisamos de razões, nós não precisamos questionar a medicina ou ficarmos presos a isso. Nós não precisamos abraçar o luto, a dor, o sofrimento e ficarmos parados. A única coisa que nós precisamos é de Cristo. Olharmos para Ele e andarmos passo a passo em direção a Ele. Essa é a vida do crente. Essa é a caminhada do povo de Deus. É para isso que o Senhor chama a mim e a você para vivermos. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E viver em abundância é viver única e exclusivamente naquele que é o autor da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu também preciso falar a você que pode estar aqui hoje à noite e que ainda vive sem razão para viver. Talvez Deus te trouxe aqui hoje e você está entendendo isso. Eu não sei nem o que fazer da minha vida. Eu estou cansado dos meus pecados, eu não sei mais, eu não tenho paz na minha alma. Saiba que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se você está perdido hoje, arrependa-se do seu pecado e crê em Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós devemos achar, enquanto nós podemos achar. Invocar o Senhor enquanto Ele está perto. As portas da graça estão abertas, irmãos. Mas um dia, as portas da graça se fecharão. E não vai adiantar mais você querer se arrepender, porque Deus não te ouvirá mais. Seja o dia da sua morte sem Cristo, ou seja o dia da volta de Cristo, que para o povo de Deus será o dia de mais profunda alegria, mas se você não tiver Cristo, será o dia mais terrível da sua vida. Que o Senhor nos ajude, queridos, a no meio do luto, do sofrimento, da dor, lançarmos o nosso peso em Cristo e corrermos olhando para Ele, sabendo que Ele é tudo o que nós temos. Que o Senhor aplique sua palavra no nosso coração e assim nos abençoe. Se você crê nisso, eu queria convidá-lo a ficar de pé e a cantar sobre esse autor da sua fé.